É isso que vacina faz. Essa não é uma vacina diferente das outras. É isso que vacina faz. Protege contra perigos, né? Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao novo episódio do Pod Pediatras. Hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre um tema que toca fundo no peito, ou melhor, toca fundo lá no coração. Nós vamos falar sobre aqueles corações que nascem com grandes desafios, mas também com muitas possibilidades. Nós vamos falar sobre as cardiopatias congênitas. E para isso trouxemos uma profissional maravilhosa, a doutora Mirna, que tem o dom de falar tecnicamente na linguagem de mãe. Não é isso, doutora? Apresente-se para nós, por favor. Primeiro eu tenho que agradecer enormemente o convite, eu estou honrada e de parabenizar vocês por essa iniciativa. Hoje em dia a gente precisa tanto de levar informação de qualidade para todo mundo, né? Então eu acho que assim, vocês estão de parabéns em todos os sentidos e eu me sinto muito honrada em estar aqui hoje para esse episódio. Eu sou Mirna de Souza, eu sou pediatra, cardiopediatra, ecocardiografista fetal e infantil e trabalho, atuo na cardiologia pediátrica no estado de Goiás. Então, o GOL, CAD, no privado também. Então, assim, onde tem criança, onde tem cardiopatia, onde a gente pode atuar de maneira a trazer mais informação. Eu tô junto com uma equipe muito interessante, muito boa de cardiopediatras que hoje a gente tem em Goiás. Que lindo! E a gente gostaria de começar com cardiopatias congênitas. A gente sabe que cardiopatias congênitas são problemas estruturais, desde lá da vida intrauterina, do bebezinho, não é isso? Exatamente. O coração do bebê, ele fica pronto até no final da 8ª semana de gestação. Então, é muito no comecinho, né? O coração é o primeiro órgão que se forma no embrião, ao se transformar em feto, porque ele é preciso que tenha uma bomba ali para distribuir o sangue para que esse feto cresça. Nesse período, durante a formação do coração, algumas alterações podem acontecer. Tendo como consequência a alteração na função ou na anatomia, ou seja, na forma desse coraçãozinho. Então, uma parede que não se fecha, uma válvula que não se forma, um ventrículo que não se desenvolve, ou seja, a cardiopatia congênita, essa expressão, engloba um grupo muito grande de condições, de doenças, mas que elas têm em comum a sua origem durante a formação do coração. Sim. Doutora Mirna, no Brasil, as cardiopatias congênitas, elas correspondem mais ou menos a 40% das malformações congênitas. Então, diante de todas as malformações que podem acontecer na vida intrauterina, 40% são as cardiopatias. Infelizmente, ainda, elas figuram ali a terceira principal causa de óbito nesse período neonatal, que é aquele período ali logo depois do nascimento, próximo ao período do nascimento. Daí vem a grande questão. A mãe se pergunta: eu fiz alguma coisa de errado? Existe alguma culpa nesse processo? É sempre muito difícil, né? A gente lidar com essa possibilidade. Não existe culpa. Cardiopatia congênita, só para vocês terem uma ideia, 90% dos bebês que nascem com doença cardíaca congênita vêm de gestação normal, de pais saudáveis, de família normal. Então, existe realmente a prevalência, né? Ela acontece sem estar relacionada a fator de risco ou a comportamento de risco. Existem aí 10% das causas que aí estão associadas a algumas alterações genéticas, ao uso de algumas substâncias conhecidas, e por isso que é tão importante o pré-natal, né? O planejamento dessa gestação. Mas isso corresponde a 10% apenas. 90% são crianças de famílias normais. De cada 100 bebês que nascem vivos, um é portador de cardiopatia congênita, é 1% da população. Então, é uma quantidade, é um volume muito grande de crianças que nascem por ano no mundo, né, e no Brasil não é diferente, portadores dessa condição. E para as mamães que estão nos assistindo, o coração do meu filho está saudável, né? Tem certeza que estão se perguntando. Existe uma forma simples e confiável para orientar essas mães, doutora? Sim, a gente abre um leque assim, ao longo da vida dessa criança, né? Que começa lá no pré-natal. Então, o primeiro passo é o planejamento.
Então, quero ser mãe, eu e meu companheiro vamos ter um bebê. Primeira coisa é fazer aquela avaliação. Porque tem algumas medicações que a mulher toma e precisa trocar para planejar e para poder gestar com segurança. E aí, durante todo o pré-natal, existe um cuidado. O primeiro cardiopediatra do bebê é o obstetra, né? Que vai fazendo aquelas avaliações nos ultrassons. E aí a gente tem alguns momentos de triagem na gestação, sendo que o mais importante deles é o ecocardiograma fetal. O ecocardiograma fetal de 18 a 28 semanas, predominantemente, mas pode ser feito um pouco antes, pode ser feito depois, mas esse é o intervalo ideal, que deve fazer parte do pré-natal. Desde o ano passado, o ecocardiograma fetal é obrigatório em território nacional, tanto na rede pública como na privada. A gente sabe que de forma universal isso ainda não é feito, principalmente na rede pública, né? Mas o eco fetal ele é importante. Diagnosticou pré-natal, vamos entender o que significa isso. Aí a avaliação do cardiopediatra. A consulta pré-natal não é só com o pediatra. Quando eu tenho um diagnóstico de cardiopatia no pré-natal, essa consulta pré-natal também deve acontecer com o cardioped. E aí planejar o tratamento, conversar sobre a doença, sobre as possibilidades. Se nada disso aconteceu, o bebê nasceu sem ter feito essa triagem, teste do coraçãozinho na maternidade, que é um teste simples, obrigatório desde 2012, na verdade 2011, mas ele ficou obrigatório em 2014, que é aquele teste simples de oximetria de pulso que se faz na maternidade. Esse teste ele é importante para descobrir doenças críticas do coração, aquelas cardiopatias mais graves que muitas vezes não se manifestam imediatamente após o nascimento. E aí passou esse período, passou pelo teste do coraçãozinho, afastou doenças críticas, nós temos toda a vida de monitorização. Quem faz isso? O pediatra. A puericultura, ela é fundamental na prevenção e no diagnóstico precoce de qualquer condição. Então, é aquele soprinho que o pediatra percebeu, uma criança que não está ganhando peso tão bem, que se cansa ao mamar, isso a família pode perceber, mas muitas vezes o pediatra percebe isso na sua avaliação sequencial, por isso é tão importante esse acompanhamento, né? E aí a gente diagnostica, dá um nome para essa cardiopatia, e aí é hora da gente sentar com a família e entender o que isso significa e quais são as possibilidades de tratamento. A gente sabe, como pediatra, que tem mesmo alguns sintomas que logo alarmam os pais. Aquele bebê que fica roxinho, igual a senhora falou, que tá com dificuldade, fica cansado enquanto tá mamando, fica com a respiração ofegante, tá tendo dificuldade ali no ganho de peso. Então, existem esses sinais. Em síntese, o que a gente pode pontuar para os pais para que eles estejam atentos nesse período? O seu bebê chegou em casa. O que pode te alarmar em relação a uma cardiopatia? O que a gente espera de um bebê que acabou de nascer é que ele mame bastante, né? Então, criança é ávido pelo peito da mãe, mama bastante. Quando a criança não se cansa com facilidade, ou faz a sucção interna, quer dizer, suga um pouquinho, para respirar. Suga um pouquinho, para respirar. Ou engasga com muita facilidade. E, principalmente, se não está ganhando peso de forma adequada, esses são os primeiros sinais, assim, que a gente percebe. E, obviamente, aquele bebê que está roxinho, que fica mais roxinho. Nem sempre é tão fácil a gente perceber a criança roxinha. Principalmente nos primeiros dias de vida, no primeiro mês de vida, porque a criança já nasce mais vermelhinha, né? Já tem aquele perfil mais vermelhinho, às vezes não é tão fácil a gente perceber que a criança está roxinha. Então, cansaço, ficar roxinho, né? A cianose que a gente fala. Ou a dificuldade para ganhar peso, dificuldade para mamar, esses são os alertas iniciais. E na criança mais velha, a intolerância ao exercício. O menino gosta de correr, pular, brincar, não para quieto. Quando essa criança é mais quietinha, né, cansa com facilidade, não gosta de brincar no pula-pula, não gosta de... Essa criança merece uma atenção. E, obviamente, a percepção do sopro ou de algum sinal clínico, que aí é o pediatra que vai fazer nas suas avaliações de rotina. Ótimo. Então, a mãe, percebendo isso, leva para o pediatra, faz esse acompanhamento muito bem feito e o pediatra, já pensando numa cardiopatia, leva para a doutora, não é isso? Exatamente. E o quanto antes iniciarmos o tratamento, a criança beneficia ainda mais, isso. Não é, doutora? Existe uma frase que eu acho que ela vale para todas as áreas da medicina, né? Diagnóstico precoce salva vidas. Quando a gente diagnostica precocemente qualquer condição, a gente tem condição de planejar e tratar no melhor momento. E em cardiopatia congênita existe uma particularidade que é uma janela de oportunidade de tratamento.
Então, a gente não pode, muitas vezes, quando a criança precisa ou de cirurgia ou de cateterismo, esse tratamento ele tem um período ideal para acontecer. Se acontece muito antes, o resultado não é tão bom. Se acontece muito depois, o resultado não é tão bom e, às vezes, eu não tenho mais oportunidade de tratar. Então, é muito importante a atenção para que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce. E, para isso, é preciso o quê? Atenção, conscientização. Cardiopatia congênita existe, criança com problema do coração existe e não é raro, não é uma doença, uma condição rara, né? Então, isso é muito importante. Perfeito. Doutora Mirna, quando chega o diagnóstico, a gente sabe que a estrutura da família ali dá uma balançada, mas é importante a gente reforçar para essas famílias que existem possibilidades, existe esperança, Isso. que não é uma sentença, Não. certo? Então, quando vem esse diagnóstico de fato, o que essas famílias precisam saber? Tem uma frase que a gente fala muito, que é: existe vida além da cardiopatia e vida plena. O diagnóstico da cardiopatia é exatamente o que você falou, não é uma sentença. E a gente tem tantas cardiopatias, são tantas condições que estão englobadas nessa mesma expressão, que é preciso da gente entender. Então, eu gosto sempre de sentar com os pais e desenhar o coração, porque a gente consegue olhar para aquela condição com mais solidez, se apropriar dessa cardiopatia congênita. O que é? É um buraquinho? É uma CIA? É uma CV? É uma válvula apertada? É uma estenose? É uma insuficiência? E aí eu falo que a informação salva, porque quando as famílias conseguem entender o que está acontecendo e quais são os passos que a gente tem que seguir, a segurança vai voltando aos pouquinhos. Num primeiro momento, o chão sai do pé, a gente começa a pensar mesmo, imagina, né? Tudo que você quer quando você tem um filho que tem saúde. De repente você fala, não tem um probleminha. E no coração? Aí pronto, a gente já começa a imaginar que é o fim de tudo. E não, na verdade é o começo de histórias lindas, de vitórias, de superação. A gente tem hoje na cardiologia pediátrica tratamentos minimamente invasivos, tratamento para doenças que antigamente não tinham tratamento. Então, a medicina evolui numa rapidez, numa beleza que a gente consegue olhar e é de encantar. Isso está acontecendo também na cardiologia pediátrica. Então, é um novo momento, é uma nova fase, mas é uma fase com muita esperança. E não é uma esperança falsa, vazia, não. É uma esperança baseada em sólidos dados e robustez da ciência que avança a cada dia. E pensando nesse coraçãozinho do cardiopata, da criança, do bebê na família, a gente não pode deixar de levar em conta que existe também o coração da mãe, coração da família, que acaba ficando aflito aí. Isso. Como que a doutora lida com essa família que fica com o coraçãozinho também machucado, também dodói? Como que funciona isso? Isso é tão importante. Eu falo que uma das grandes belezas da pediatria é que a gente acolhe a família também. Isso devia acontecer em todas as especialidades, não é só criança que precisa de ter família acolhida, não. Mas na pediatria é uma missão. Acho que o pediatra tem essa missão e muito consciente dela. Hoje, a gente tem um resultado muito bom em tratamentos de doenças cardíacas graves da criança, mas muitas vezes os sobreviventes da cardiopatia, eles chegam na adolescência ou na vida adulta com vários problemas emocionais, em função de insegurança, em função da maneira com que o mundo foi apresentado a essas crianças. E isso é um papel da família. Então, acolher a família, entender essas angústias, traduzir em termos fáceis, acessíveis, cada passo do processo. Família de paciente portador de cardiopatia, eu falo que vira cardiopediatra. Só não tem o CRM, mas eles sabem tudo. E tem que saber o que é essa condição, qual que é o sintoma, quais as possibilidades do tratamento, sem tratamento, o que é hipertensão pulmonar, o que é síndrome de Eisenmenger, Todos esses conceitos são trabalhados ao longo da vida, desde o momento do diagnóstico e para sempre. Porque isso dá para essa família a segurança de que, não, olha, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Quando a gente tira essa cortina, tira o véu dos olhos e fala, não, o caminho é esse. Por mais difícil que ele seja, isso ajuda a família a superar. E a mãe, principalmente no período após o nascimento, né? Você faz o diagnóstico antes ou imediatamente após o nascimento de uma condição crítica, e aí a maternagem
fica comprometida. Eu vou poder amamentar meu filho, ele vai conseguir sugar o peito, eu vou poder levá-lo para casa. Então, são coisas que mexem demais com o emocional e na mulher, principalmente, no momento onde, do ponto de vista hormonal e orgânico, está tudo bagunçado. É muito importante que a gente acolha essa mãe, a família como um todo, mas a mãe, principalmente, após o nascimento, para que a gente possa é uma força-tarefa. É um time para cuidar dessa criança. Desse time fazem parte profissionais da área da saúde e família. Isso é sucesso garantido. Faz todo sentido, porque aquela mãe que é orientada, que tem conhecimento, automaticamente ela vai se sentir abraçada, acalentada, orientada. Exatamente. E ela participa do processo do tratamento. Então, eu acho muito bom. Muitas vezes as mães chegam, doutora, mas não tinha aquela vacina que a cardiopata toma? Eu estava olhando, tem essa e essa medicação nova, saíram... Então, a gente discute de uma maneira, obviamente, muito transparente, clara, mas baseado em tudo que a gente tem de ciência hoje. E é uma discussão de alto nível. Tem hora que parece que a gente está conversando com outro colega. E isso é muito bom. E isso independe muitas vezes a gente fala assim, eu preciso ter uma pessoa que tenha, sei lá, curso superior. Não. A informação, ela quando ela é dada ao ser humano, independente de qual seja o seu grau de instrução, por exemplo, eu tenho pacientes que às vezes ainda estão... pacientes que não sabem ler e escrever, mas entendem da cardiopatia do filho. Sabem o que é hipertensão pulmonar, sabem o que é a medicação. Entende a fisiopatologia, obviamente apresentado ao longo de uma vida de uma forma simples, acessível, mas muito clara. A clareza faz toda a diferença para trazer o conforto, né? Doutora Mirna, apesar de não se tratar da cardiopatia congênita, a gente tem umas outras questões sensíveis relacionadas às cardiopatias. E a situação, a gente não pode deixar de mencionar a Covid-19. Sim. Apesar da Covid-19 apresentar quadros normalmente mais indolentes ali na infância, quadros mais leves, com menos complicações do que a gente vivenciou durante a pandemia com os adultos, a gente ainda sabe que ela pode afetar ali os coraçõezinhos das crianças. Então, de fato, o coronavírus é um risco? E muito importante esse tema. A gente viveu, 5 anos atrás, não está tão longe assim, todo mundo lembra, né, do que a gente viveu. Enlouquecemos, o planeta Terra enlouqueceu, a gente caiu de joelho diante de um vírus que chegou e fez um estrago muito grande. E de repente, a vacina surgiu, o cenário mudou, mas de repente a gente esqueceu. Esse vírus está aqui com a gente, ele não vai embora mais nunca, né? Pelo menos assim, nos próximos muitos anos, SARS-CoV-2 estará entre nós. Existem alguns estudos científicos, vários, na verdade, no mundo inteiro, que comprovaram a presença do vírus dentro de células dos vasos sanguíneos e de células do coração. Então, a COVID ela é uma doença cardiovascular. Ela afeta coração e vasos sanguíneos. Isso está provado. Agora, uma vez afetando o coração e vasos sanguíneos, ela tem 3 caminhos. Nós temos as formas fulminantes, que a gente viu acontecer, morte súbita, miocardite, que é a inflamação do coração, mas também as tromboses. A gente tem a forma de cura espontânea, que é a gripinha, ou às vezes nem sintoma tivemos, que é a grande maioria, graças a Deus. Mas a gente tem uma terceira forma, que é a forma sequelar. Essa forma sequelar nós estamos descobrindo agora. E o que a gente sabia antes? A gente já tinha temos bem determinado a possibilidade de sequelas do coração e dos vasos sanguíneos nas formas graves, né? Covid grave na criança, que é menos frequente, mais raro, graças a Deus também, e da síndrome inflamatória multissistêmica. Mas tirando essas 2 condições mais graves, a gente não sabia que a forma leve também podia deixar sequela. E a gente começa a ver isso hoje no mundo, mas com um perfil bem determinado no paciente não vacinado. Então, de fato, entender que a vacina protege das formas graves, de morte e de sequelas, isso cada vez mais é uma verdade que a gente consegue provar através de estudos científicos, e isso não é novidade. É só mais um vírus e é só mais uma vacina, né? Então, o que vacina faz contra vírus? Protege de morte, forma graves e sequela. SARS-CoV-2, Covid e vacinas é a mesma coisa, essa mesma relação. Então, sim, Covid preocupa. Na cardiologia pediátrica, a gente discute isso sempre, insistentemente, porque a gente tem uma nova população de doenças cardiovasculares em crianças e adolescentes por causa dessa
dessa Covid, desse vírus novo que chegou aí há 5 Então, pros fãs, pro fã-clube das vacinas, a forma de prevenir Exatamente. é com a vacina. É com a vacina. A vacina é isso que vacina faz. Essa não é uma vacina diferente das outras. É isso que vacina faz. Protege contra perigos, né? E para vírus a gente não tem remédio. A vírus a gente conta só com o nosso sistema imunológico. Eu falo que as vacinas é a academia do sistema imunológico. É quando a gente treina o nosso sistema imunológico. E o melhor momento de fazer isso é na infância. Por isso que a gente tem tanta vacina lá no nosso calendário vacinal da criança, né? A gente protege essa criança para a vida. Ali, no comecinho dela, treinando esse sistema imunológico através desses desafios controlados, que são as vacinas, na verdade. A gente vive um momento no Brasil, eu falo pelo Brasil porque é a nossa realidade, a gente vive um momento que é importante demais deixar isso muito claro. Você tem a solução. Isso. Você tem a proteção contra situações que podem ser potencialmente muito graves. A gente acompanha pacientes lá no hospital que a gente trabalha com sequelas graves, inclusive na fila de transplante, em virtude de uma complicação de uma doença evitável, né? Na sua forma grave. Isso, é evitável. Essa complicação é evitável por vacina, né? A gente tem a dilatação de coronárias, que são os vasos que irrigam esse próprio músculo. Isso é uma característica da Covid cardiovascular, né? Dessa doença cardiovascular. E a miocardite. Então, vale muito a pena a gente falar sempre sobre a importância da prevenção. E a prevenção é vacina, né? Entre outras coisas, mas a vacina não pode sair dessa conversa. A gente precisa reforçar. Precisa reforçar. É o nosso papel. É o nosso papel, exatamente. Papel. A miocardite quando é o momento da família entender ali que precisa agir rápido? Porque a miocardite pode ser muito perigosa. Sim. E ela é uma condição que a gente tem que estar bastante atento. Isso. E no começo dos sintomas é muito parecido com uma virose qualquer, uma coisinha simples. Então, é aquela criança que começa... Ou teve um quadro viral e melhorou, e de repente começa a ficar mais cansadinho, mais irritado. Porque a miocardite, geralmente, a miopericardite. Inflama também a capinha que envolve o coração, que é o pericárdio. Isso dói. Então, dá dor. Então, a criança, às vezes, ela tem dor, ela começa a ficar irritada, começa a mamar menos, febre baixa ou, às vezes, até sem febre. E na criança pequena, a criança maior fala, né, e reclama da dor no peito, mas na criança menor, começa a mamar com mais dificuldade, mais irritada, cansadinho, e a febre que volta, muitas vezes, na vigência mesmo do quadro gripal. É aquela criança que não está bem. Mesmo quando eu tirei a febre da jogada, a criança não está febril naquele momento, mas não está bem. Está cansadinho, está irritado, às vezes fica um pouco pálido. É preciso imediatamente buscar um serviço de emergência pediátrico para que essa criança seja avaliada. E aí a gente consegue, sim, fazer o diagnóstico precoce. E não precisa de ressonância para fazer diagnóstico. Foi uma outra dúvida que a gente viveu aí, né, há pouco tempo atrás. A ressonância é um exame que confirma a miocardite, como a biópsia do músculo do coração também. Mas a gente não precisa fazer biópsia e nem ressonância para saber que essa criança está com miocardite e começar o tratamento. Esse diagnóstico, ele tem uma suspeita clínica, que é feita justamente com esses sintomas, e ao examinar o bebê ou a criança, e exame de sangue. A gente faz a troponina, o BNP, que são exames que a gente faz em qualquer pronto-socorro. Com isso, a gente faz o diagnóstico, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, são exames não invasivos que a gente faz com muita segurança o diagnóstico de miocardite. Rápidos esses exames, para não ficar, às vezes, na dependência de uma ressonância que pode... Qualquer pronto-socorro tem. E a ressonância, além do mais, ela é feita com sedação. Então, você imagina uma criança que está com o coração, que está ali em fase de ajuste de uma agressão, e eu anestesio, eu cedo essa criança. É um exame que tem perigo. Então, não, a ressonância pode até ser colocada aí no caminho desse diagnóstico, do controle ou do tratamento, mas ela não é de jeito nenhum um exame necessário para fazer diagnóstico. Doutora Mirna, com certeza passaram pelas suas mãos muitas histórias inspiradoras de muitas famílias que viveram desafios de forma, às vezes, dolorosa ou de forma amparada pelo seu trabalho, pelo trabalho da sua equipe.
Traz pra gente uma história que seja inspiradora e que venha ao encontro da dor dessas famílias que estão precisando desse conforto agora, que estão diante de um diagnóstico, ou que acabaram de descobrir, ou que estão atravessando o tratamento e precisam desse amparo, dessa esperança. Tem tantas histórias, mas eu vou contar uma que me emociona toda vez. Foi um diagnóstico pré-natal de uma doença gravíssima, síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, há 16 anos atrás. E aí essa mãe foi avaliada por vários profissionais e eles sempre falavam para ela, olha, infelizmente seu filho não tem condição de sobreviver. Essa doença, ele tem metade do coração e é impossível que ele sobreviva. E já começaram a trabalhar o luto para que ela perdesse esse bebê assim que ele nascesse. E ela me procurou. A gente conversamos sobre a doença, realmente é uma doença muito grave, mas olha, nós temos tratamento. Existe uma condição, na época, não era possível fazer isso aqui em Goiânia. Então, essa criança, eu encaminhei, a gestante foi encaminhada para São Paulo, o bebê nasceu em São Paulo, fez a primeira cirurgia, a segunda cirurgia e voltou. E aí voltou e ainda com o planejamento de fazer uma terceira cirurgia, que hoje ele já fez, está com 15 anos já. E a infância desse menino, é um menino lindo, maravilhoso, foi uma infância muito misturada, uma mistura de sentimentos. O medo, a indignação de não conseguir o tratamento no momento certo, não ter que sair de casa para fazer esse tratamento, ter que ir para fora do estado. E aí a família foi uma família maravilhosa, a mãe é uma guerreira e ela buscou todas as informações. Ela sabe mais de cardiopatia do que o cardiopediatra. Ela é dessas mães que me inspira a cada dia e me questiona e me instiga a ser cada vez melhor. Eu falo que eu sou uma médica muito melhor graças a cada paciente que passa pelas minhas mãos. E esse menino tomava anticoagulante, né? Para quem não sabe, em muitas cardiopatias a gente precisa anticoagular pelo risco de trombose. E anticoagulante aumenta o risco de hemorragias. Então você tem que controlar aquilo muito. E criança não pode fazer esporte que tem impacto, não pode cair. Como é que uma criança não cai? Como é que não machuca? E esse menino, ele é muito ativo. E ele pulava, no meu consultório, às vezes eu estava examinando ele em cima da maca, ele pulava no meio do chão, falava, ai meu Deus do céu, agora vai sangrar o joelho, vai sangrar. Ele era muito ativo. E aí a mãe teve a ideia, então vamos gastar essa energia? E aí deu uma bateria para ele. E ele virou baterista, porque ali ele começou, ele é um roqueiro maravilhoso, adora rock. E ele é um ativista da causa de conscientização da cardiopatia congênita. Então, ele faz parte de campanhas de divulgação e ele fala da experiência dele como cardiopata, de como foram por exemplo, na escola, quando ele faz atividade física. E ele faz tudo, ele tem uma vida absolutamente normal. Então, ele faz karatê, natação, faz atividades físicas, é um menino saudável, um adolescente normal, com todas as questões que a adolescência traz, mas ele é um exemplo, eu falo sempre, quando a gente olha para trás e vê quanto nós avançamos em ciência, em tecnologia, em conhecimento e disponibilizar isso para essas famílias, a gente consegue levar a vida, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. O esperado é que ele consiga, como todos os outros pacientes portadores da mesma condição dele, de outras cardiopatias, vencendo um desafio por vez. E ao vencer os desafios, a gente conquista e toma posse dessa vida plena, dessa vida saudável, né? Isso é sempre muito emocionante. Eu sempre fico muito feliz e me emociono muito quando eu lembro de cada paciente, mas algumas histórias são especiais. Muito importante para essas famílias que nos escutam, que nos assistem, ter oportunidade de saber dessa esperança, dessa resolutividade, da solução que existe hoje em dia. E sabe o que é uma coisa que eu acho que a gente precisa, é perigoso hoje em dia? Porque você tem um diagnóstico, você pega lá o resultado de um exame, você joga no Google, e aí o Google vai te dar um monte de informação que o filtro é desconhecido. Você não sabe de onde está vindo aquilo ali. E aí, dentro daquilo, eu tenho muitas informações que não se aplicam ao caso do seu filho. Então, a gente precisa buscar a informação da fonte, né? Assim, quem vai triar? Eu costumo dizer, cada vez que eu conheço uma nova família, eu falo, olha, eu sei tudo dessa doença, mas eu não sei nada do seu filho. Nós vamos juntar esses dois conhecimentos ao longo de uma vida e nós vamos traçar um caminho que é só dele, que não é de mais ninguém. Cada criança, mesmo que tenha a mesma cardiopatia, cada criança vai ter um caminho único. Isso a gente
Tem que entender e a família faz parte desse processo. A importância da fonte segura que a gente estava conversando. Como é importante hoje a gente ter essas mensagens seguras, fidedignas, que trazem orientação de fato. Porque esses conteúdos são perigosos, às vezes, e trazem mais desespero e angústia do que realmente solução para aquela família. A informação distorcida, independente de se ela foi criada com uma intenção ruim ou não, a informação distorcida, ela é criminosa. Ela ameaça vidas de verdade, assim. Vidas se perdem por falta da informação certa. Isso é muito perigoso. Então, para a gente encerrar, eu queria muito agradecer. Para a gente é uma honra indescritível. Agora eu tô entendendo por que a doutora Mirna é tão especial para tanta gente. Né, Aline? Imagina. A gente acompanha, nós que somos daqui de Goiânia, a gente sabe do seu trabalho, da sua história, da sua importância. Então, para o Pod Pediatras, é uma honra muito grande ter um nome como o seu na mesa junto com a gente. Eu e a Carol estamos, assim, verdadeiramente honradas. Muito. Eu que agradeço vocês, meninas. Obrigada por todo esse carinho, por todo esse conhecimento claro, toda essa semente de esperança que com certeza vai trazer conforto para os nossos ouvintes, para os seus ouvintes, para os ouvintes do Instituto, essas famílias todas que estão envolvidas nessa batalha das cardiopatias. A gente tem colegas, filhos de colegas que passaram pelas suas mãos. Então, assim, é grandioso mesmo isso. Eu fico emocionada. Eu que agradeço vocês, maravilhosas. Parabéns mais uma vez e contem sempre comigo. Se precisarem qualquer tema relacionado ao que eu puder ajudar, eu fico muito feliz e muito honrada de estar aqui hoje. Agradeço imensamente a vocês. Muito obrigada. E, pessoal, não se esqueçam que por trás de um pequeno coração existe uma família gigante. Muito obrigada. Exatamente. E até o próximo episódio.